Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Desejo meditar com os irmãos nesta manhã nos Salmos de número 2. Pastor Christian, no domingo passado, meditou com os irmãos nos Salmos de número 1. E decidimos continuar nessas manhãs de domingo, meditando e trazendo ensinamentos e verdades dos Salmos para as nossas vidas. Então, abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do Salmo de número 2. O Salmo assim nos diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esse é aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Simão. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regirás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Vamos orar antes de desenvolvermos esse salmo? Maravilhoso Deus, agradecemos o Senhor pela Tua palavra nesta manhã. Que a Tua voz possa ser ouvida em nossos corações e a Tua palavra compreendida pelo poder do Espírito Santo. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Parece que vivemos em tempos em que se parece que o reino das trevas se prospera, os que vivem do mal estão prosperando e o evangelho não está avançando. Por conta disso, ficamos inquietos. Quando andamos pelo caminho do evangelho, tudo parece difícil, enquanto que aqueles que operam o mal têm liberdade e forças e estão avançando nesse mundo. Por que tudo isto? Porque o inimigo parece prevalecer. Muitos têm ficado tristes e perdido a esperança no meio dos sofrimentos, em sua vida pessoal, conjugal, familiar, na sua luta diária. A Bíblia nos mostra, através desse salmo, que descreve o poder dos homens, do maligno, que se opõe ao governo de Deus e à sua obra, que aparente avanço de tudo que você vê, o avanço deles, a glória que eles adquirem aqui nessa terra, não é nada. Deus ri deles. A falsa impressão que eles vão resolver os seus problemas, ou vão manobrar contra Deus, ou vão prevalecer contra Deus, Deus do seu trono ri deles. Nesse salmo, podemos ver o reinado do Messias prometido e a sua obra, como também podemos ver a oposição que ele sofreu aqui na terra por causa do seu reino
e seu domínio. É sobre isto que vamos meditar nesta manhã. E eu desejo dividir este salmo em 3 partes. A primeira parte, dos versículos 1 a 3, eu intitulo como a conspiração dos reis da terra contra o ungido de Deus. A segunda parte, nos versículos 4 a 9, a reação do Senhor contra os reis da terra. A terceira parte, dos versículos 10 a 12, a resposta graciosa do Senhor aos reis da terra. Comecemos então pela primeira parte, a conspiração dos reis da terra contra o ungido de Deus. Versos 1 a 3. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O texto mostra a fúria dos ímpios contra o senhorio e o governo soberano de Deus. Essas pessoas detestam o governo de Deus. Os reis da terra se juntam, se reúnem para conspirarem contra Deus. Eles querem a qualquer custo acabar com o reino do ungido de Deus. Eles conspiram maldade contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles não querem mais que o Senhor governe as suas vidas. Eles querem se livrar do Senhor e estabelecerem um governo próprio. Arrogantemente querem construir um reino de iniquidade e perversidade. Por isso, incitam o desprezo ao Senhor e ao seu ungido. E qual o motivo dessa hostilidade? Nenhum. Simplesmente não querem reconhecer o governo soberano do Senhor sobre a terra. Isso nos faz lembrar o Éden. Os primeiros homens, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, buscando uma independência de Deus e serem governados por si mesmos. O que nós vemos neste mundo não são os governantes governando de maneira contrária à vontade de Deus. Não vemos muitos países proibindo o pregar do Evangelho. Não estão liberando o casamento homossexual ou a liberdade de identidade de gênero. Isto é lutar contra o governo do Senhor e do seu ungido. É lutar para que o reino da maldade se estabeleça na terra. Meus irmãos, este salmo é uma profecia acerca do ungido de Deus. Davi foi ungido por Deus, mas ele era apenas uma sombra que apontava para o outro ungido superior a ele. Quem é esse ungido que as nações do mundo rejeitam e lutam contra o seu reinado? É o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 28:18, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus concedeu a Jesus toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Tudo está debaixo do seu governo soberano. Essa hostilidade contra o Senhor e o seu ungido se cumpriu totalmente na pessoa e obra de Jesus Cristo. Isto fica claro em Atos 4, 24 a 27, quando a igreja orou ao ouvir o que Pedro e João passaram quando foram presos por pregarem o Evangelho, e citou este Salmo 2,
vendo a profecia se cumprindo na pessoa de Cristo, quando ele foi preso, julgado e condenado injustamente à morte de cruz por Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, rei, governo, romanos, os gentios, e os judeus, o povo para quem ele veio. Como você tem vivido a sua vida? Em submissão à vontade de Deus, vivendo em obediência a Ele, ou fazendo o que você bem quer em contrariedade à vontade de Deus? A segunda parte do Salmo é a reação do Senhor para com os reis da terra. Verso de 4 a 9. As nações se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido Jesus Cristo. Eles buscam se libertar do domínio do Senhor e do seu ungido. Se mostram hostis para com o Senhor e contra o seu ungido. Mas como será que o Senhor reage a essa hostilidade? Como será que o Senhor olha para os pecadores que querem viver fora de sua autoridade? Como será que o Senhor fica quando os pecadores tentam destruir o seu reino, amando o diabo, o mundo e os prazeres pecaminosos? Olhem o que diz o verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. O Senhor zomba dos pecadores e da prepotência deles, porque o domínio do Senhor não pode ser desfeito nem abalado por ninguém. Ele é o soberano dos reis da terra. O homem maquina, planeja, fazem leis, e o Senhor apenas com um sopro os destrói. Como são ingênuos os rebeldes ao pensarem que podem se rebelar contra o Senhor, ao viverem seus pecados e ao mesmo tempo ficarem impunes. É tolice pensar desta maneira, pois o verso 5 diz: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Deus virá com toda a sua ira, e não haverá piedade, não haverá desculpas, não haverá mais tempo, apenas choro e ranger de dente. O Senhor reage mostrando que Ele é soberano. Por mais numerosos que sejam o exército e mais feroz a hostilidade contra o Senhor, Ele diz no verso 6: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Essa é a resposta de Deus aos rebeldes da terra. Deus constituiu Davi como rei de Israel. Deus colocou o seu trono no monte Sião, o monte que oferecia proteção ao rei, onde os inimigos não podiam atacar facilmente o rei Davi. E Deus ainda prometeu um reino eterno ao seu descendente. Deus prometeu que o trono de Davi seria estabelecido para todo o sempre, segundo Samuel 7,16. Quem é este descendente que reinará para sempre? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele para quem o Senhor proclamou um decreto desde a eternidade, declarando o Rei dos Reis. Esse decreto não pode ser anulado, é eterno, nada pode cancelá-lo, porque foi o próprio Senhor quem o proclamou, que proclamou o seu Filho como Rei dos Reis. O Senhor Jesus Cristo é aquele para quem o Pai diz no verso 7: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É a Ele
que o Senhor diz no versículo 8: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Como Jesus diz em Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O seu reino e o seu domínio é sobre o céu e sobre toda a terra. E este reino é governado com pulso firme sobre todas as nações, como diz o verso 9: com vara de ferro as regerás, as despedaçarás como um vaso de oleiro. A figura usada é a figura de um pastor de ovelha com seu cajado na mão, o qual tem a tarefa de guiar e proteger as suas ovelhas. Porém, o Salmo diz que o ungido de Deus regerá as nações com vara de ferro e não de madeira, porque Jesus governa como um pastor-rei. Todas as nações que se levantam contra o seu domínio, ele as destrói com sua vara de ferro, que é a sua palavra. Ele fala e todos são aniquilados, porque a sua palavra prevalece sobre tudo e sobre todos. Não se pode resistir ao seu domínio, porque ele destrói as nações como um olheiro quebra um vaso. Irmãos, é um consolo saber que o próprio Senhor estabeleceu um rei para nos governar e governar as nações. Graças a Deus, nós podemos descansar sabendo que estamos sendo protegidos pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. A terceira parte do Salmo é a reação do Senhor para com os reis da terra. Verso de 10 a 12, ele diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Irmãos, encontramos aqui uma resposta graciosa de Deus para os reis e juízes da terra. Podemos ver aqui uma esperança para aqueles que rejeitam o ungido de Deus. Eles são exortados a servir ao Senhor. Beijai ao Senhor. A palavra beijai tem como significado honra e submissão. Submetam-se ao Senhor, porque a sua ira será derramada sobre vocês, e não haverá quem os possa livrar dessa ira. Temam a Deus tão somente, se aproxime dele, submetam ao seu Filho, e ele vai ter misericórdia de você, vai ter piedade da sua alma. O texto encerra dizendo: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Quem crer no Filho de Deus é bem-aventurado. Provará de todas as bênçãos conquistadas por Cristo na cruz. Este salmo mostra que ainda no Antigo Testamento, Deus já havia revelado que o seu Filho iria assumir a forma humana e carregar a ira de Deus pelos pecados do seu povo escolhido. Ele veio para ser rejeitado e morto, para sozinho carregar o peso da ira de Deus. E eu desejo encerrar essa meditação lhe fazendo uma pergunta: quando o Filho voltar, como ele vai te encontrar? Lutando contra ele ou curvado sobre ele? Submetendo ao seu governo e à sua autoridade, servindo a ele de todo o coração? Vamos orar. Maravilhoso Deus, reconhecemos que não haverá esperança para o mundo se o mundo não se convencer ao seu Filho. O mundo não quer se submeter ao governo do seu Filho.
Encha o nosso coração de esperança, que no meio das calamidades e tramas, os nossos olhos estejam firmes na sua glória, no seu poder, no seu reino, no Senhor Jesus Cristo, que está sentado no trono e reina para todo sempre. E julgará os ímpios, e nenhum deles escapará, exceto aqueles que se submeterem a Jesus Cristo e se converterem a Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém.